Autoliderança. Esse canal, ele tem como tema a liderança, então a gente vai fazer uma série aqui de vídeos falando sobre a autoliderança, o chamado original. Você já pensou sobre isso? Que a liderança, ela começa dentro de você? Talvez você tenha ficado frustrado hoje mesmo, antes de assistir esse vídeo, ou ontem, enfim, a nossa vida ela é feita de muitas frustrações quando alguma coisa não sai do nosso jeito, não sai da maneira como a gente organizou, como a gente deu as tarefas, como a gente idealizou, como as ferramentas agiram diferente do que a gente gostaria, a internet falhou, o Note não funcionou, tantas coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia que não dependem muito da nossa gerência, mas a gente se frustra e fica com raiva e às vezes até esbraveja, né? Quem nunca, gente? Então, se você tem esse desejo que a família, que a igreja, o trabalho, tudo façam do seu jeito, você fala assim, puxa vida, se eles fizessem do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu falei, tudo ia correr bem, tudo ia ser melhor. É claro, a gente pensa que a gente é melhor do que todo mundo, né? E a gente esquece que a autoliderança vem exatamente desses conflitos, dessas coisas que saem da nossa organização ali, que saem do nosso planejamento, que saem do nosso controle. É aí que nasce a autoliderança e ela é tão importante para nos desenvolver. Eu também sou tentada, tá? Todos os dias a ficar chateada e frustrada com as coisas. Ontem mesmo, quando eu estava preparando o dia a dia, que eu não só gravo vídeos, né, gente? Eu tenho uma série de outras funções que eu exerço. E era uma planilha que eu tinha que bater centavos por centavos, uma lista grande, que eu tinha que fazer essa conferência e a danada da planilha não batia de jeito, maneira alguma. E tem tempo já que eu mexo com planilha, né? E tentei de várias maneiras. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou copiar essa coluna, eu vou gerar fórmula. Fui na IA, aí falei assim, me ajuda a achar o que está acontecendo aqui. A IA não conseguiu. Eu falei, nossa, nem a IA está conseguindo aí me ajudar a achar uma coisa que parecia ser simples, mas estava me tirando do sério porque não estava conseguindo. No final das contas, ficou com 1 centavo de diferença. Eu falei, não é possível. Botei coluna por coluna, puxei um somatório para saber, não, qual que é aqui 1 centavo? Você acredita que as duas colunas, elas somavam com 1 centavo de diferença, mas eu fiz uma fórmula de essa linha menos essa linha, tinha que dar 0, né? Se fosse diferente de 0, eu ia achar ali 1 centavo que estava lá no danado do total. Você acredita que não tinha nada? Eu falei, não é possível, essa planilha, né? As ferramentas querem lutar contra a minha pessoa, e isso me irritou, e eu falei assim, puxa vida, e logo num período hormonal que eu precisava realmente de paz, sossego, tranquilidade e que as ferramentas fizessem o seu papel. E não foi isso que aconteceu. E eu fiquei muito chateada. E até que eu levantei e falei, não é possível, peraí, eu preciso alejar minha mente. E é isso que acontece com a gente também, né? Às vezes a gente fica focado ali no problema e a gente não encontra a solução. Depois de muito tempo, eu encontrei. Mas são coisas que eu levaria no máximo meia hora. Se eu tivesse focada, em meia hora eu conseguia entregar esse trabalho. E eu demorei desde manhã. Eu não parei para almoço e só terminei umas 3h30 por aí. Foi quando eu mandei a mensagem para outra pessoa do time que estava esperando essa passagem de bola, né? E foi assim algo que saiu do meu controle. Mas sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a gente fala sobre liderança, autoliderança, baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Esse é um espaço para crescermos juntos em sabedoria. Eu sou Evelyn Tasca e sirvo a Deus há muitos anos. Isso não me torna perfeita, mas me torna apaixonada por Ele e querendo ser igual a Ele. Então, se você faz parte desse time também, não esquece de curtir já esse vídeo e vamos embora para o conteúdo. Hoje nós vamos começar a jornada falando sobre algo que é fundamental, como eu falei desde o início, que é a jornada da autoliderança, que é a base desse canal. Mas não apenas liderança de equipe, organização ou enfim, o ministério que Deus te chamou, mas é sobre, desde o princípio, que Deus nos chamou ao governo. Talvez você tenha lido esse versículo, que eu deixei anotado aqui para a gente ler, de uma maneira diferente. Vamos lá ler em Gênesis 1:26. Que Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine
ele. Esse dominar começa com o domínio próprio, com a gestão e a responsabilidade da vida que ele nos confiou. Em Provérbios 16:32, nos ensina que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Acho que aqui tocou os coléricos, né? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uau! Isso é força de autoliderança, gente. Vamos ver. E muitas vezes a gente pensa que autoliderança é ser zen, a pessoa tranquila, paz e amor. E a gente fala, nossa, como essa pessoa é, né? Tem autoliderança. Mas a gente não sabe também como é que tá lá dentro. Talvez não seja externado certas coisas, mas talvez lá dentro esteja uma bagunça que precisa dessa autoliderança. Por isso que a gente veio conversar aqui. E eu espero que esse vídeo já esteja te abençoando muito, porque a intenção é trazer transformação para minha e para sua vida. E vamos juntos nessa, né? Então, a autoliderança é uma habilidade. E se é uma habilidade, o que acontece? A gente pode desenvolver. E como que a gente desenvolve? Praticando. Se os resultados que a gente encontra na nossa vida, eu sempre brigo no trânsito, eu sempre brigo em casa, eu sempre brigo no local de trabalho, ou eu sempre me frustro, né? Você pode trocar essa palavra brigo por me frustro, ou fico com raiva, ou fico decepcionado. Enfim, coloque aí a palavra que geralmente é um sentimento que te consome, que te domina. E se isso estiver acontecendo, isso é apenas resultado. E como que a gente muda o resultado? A gente sempre fala isso desde lá dos primórdios, dos primeiros vídeos deste canal. Como que a gente muda o resultado? Transformando os padrões. Então, a gente tem que mudar os hábitos, a gente tem que mudar aquilo que a gente faz sempre para poder mudar o resultado final. Então, o resultado final é apenas um cenário que é importante a gente identificar, igual a gente colocou aqui, que na prática a gente começa já a pensar, opa, peraí, olha só, sempre acontece isso. E se sempre acontece isso e eu não estou satisfeito com isso, eu preciso mudar os meus hábitos. Então, a autoliderança é sair do papel de coadjuvante, é realmente se colocar no protagonista da sua vida, ao qual Deus te colocou lá e é responsabilidade nossa, né? Se Deus te deu, a responsabilidade é nossa. Então, não adianta a gente falar assim, que fulano, que o trânsito, que as pessoas, as coisas externas. Não, peraí. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu a liderança e basta a gente assumir sobre isso. Liderar a si mesmo é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É entender que somos administradores. Onde? Em todas as áreas da nossa vida. No nosso tempo, nos nossos talentos, das nossas finanças, das nossas emoções. Talvez uma dessas áreas precise de mais atenção e eu já vou te pedir aqui, que tal colocar nos comentários qual área da sua vida precisa de autoliderança. Então, tudo que está à nossa volta merece uma atenção para desenvolver uma habilidade para que a gente possa liderar sobre as áreas da nossa vida. Então, eu te faço a pergunta, você tem sido o protagonista da sua história? Sim, não, talvez, em algumas áreas? Bom, então vamos lá, que o Espírito Santo ele comece a governar a sua vida de dentro para fora. Algo que talvez as pessoas ainda não vejam mudança, mas eu declaro isso sobre a sua vida. Se você entendeu o conteúdo desse canal, se você quer que as pessoas sejam abençoadas com as suas já habilidades e talentos naturais que precisam ser forjados em Deus, eu venho te desafiar. Então comece. Lembre-se que tinha um pregador que ele usava muito essa ilustração, ele abria a mão com uma semente na mão e ele falava assim, o que você está vendo? E algumas pessoas, obviamente, mais racionais, elas falavam, uma semente? Óbvio que é uma semente. Não, mas Deus te chama a olhar em fé. E você pode olhar aquela semente e falar assim, eu vejo uma floresta. Alguns falam uma árvore, mas o certo é a gente falar uma floresta, porque em Deus a gente pode grandes coisas, mas a gente não pode atropelar as coisas. A semente, ela tem um processo até que ela vire uma floresta. Então vamos começar de dentro para fora. Vamos mudar a nós para depois mudar o mundo. Lidere a sua vida.